Minhas irmãs, shalom, shalom, povo de Deus, vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete para as nossas vidas, mais uma semana de live transformadas. Agradeço ao Senhor pela sua vida, você que está aqui nos assistindo, mais uma semana de palavra, de comunhão, de mesa. Já vem chegando, já vem compartilhando a live. Clica aqui no aviãozinho abaixo e envia, seja a boca de Deus, compartilha. Você que vai assistir depois no canal no YouTube, compartilha com um amigo, com a amiga que vem receber do Senhor. Amém? Vou estar aqui também já compartilhando a live, tá bom? Já vem chegando compartilhando, colocando a borboletinha. Estamos aqui ansiosos para ouvir a voz do Senhor nesta tarde. Uma tarde de adoração, uma tarde de comunhão, uma tarde de mesa, que você venha desfrutar desse banquete nesse dia, amém? Glória a Deus. Minha amiga Raquelzinha já está por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as meninas estão chegando, vem comigo, vem adorar ao Senhor. Vamos preparar o ambiente. Amém, minha amiga, já botando aqui a borboletinha. Preparar o ambiente do que o Senhor tem para falar conosco poderosamente essa tarde. Ele tem falado nas lives, como nós temos recebido, do Senhor durante essas lives, e hoje não vai ser diferente, amém? Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, na Tua presença, queremos Te entregar, Senhor, essa live diante de Ti, a cada um que está ainda para chegar, a cada um que vai assistir, Senhor, mais para frente, uma outra oportunidade. Mas, Senhor, que esta palavra que for ministrada no dia de hoje venha alcançar, Senhor, corações. Nós não estamos aqui, Senhor, Pai, apenas para ser mais um dia de live, para aparecer aqui na câmera, mas nós queremos ser um instrumento vivo nas Tuas mãos. Senhor, estamos aqui à mesa, senta conosco, Senhor, nesta mesa. Senhor, que nós venhamos desfrutar, Senhor, do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Te entregamos mais uma vez a convidada desta tarde. Fala com ela poderosamente, abençoa a tua filha e que ela venha transmitir, Senhor, tudo que o Senhor tem liberado sobre a vida dela, Pai. Senhor, tomamos, Senhor, posse de tudo que o Senhor preparou para nós. Queremos te entregar, Senhor, a live, o Wi-Fi, a internet, os dados móveis, que nada venha a ser empecilho, Deus, da Tua palavra ser ministrada, Deus, nesta tarde. Manifeste o Teu poder, a Tua graça, Senhor, seus sinais, essas maravilhas, Senhor, no nosso meio. E nós estamos aqui, ó Deus, nessa tarde, ansiosas, Pai, para receber o que o Senhor tem para nós. Continua falando conosco, continua revelando os Teus mistérios para nós, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para ser transformadas por Ti. Oh, aleluia, que seja uma tarde, Senhor, de liberalidade, que seja uma tarde de transformação de mente, de caráter, que portas venham ser abertas e que Teu impossível, Senhor, venha acontecer, os Seus milagres, Senhor, venham ser liberados aqui, Senhor, nesta live, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Luciana, seja bem-vinda, Cláudia, vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete do Senhor para as nossas vidas nessa tarde, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando. Já vem pedindo para clicar aqui no aviãozinho, compartilha essa live, seja a boca de Deus, nessa tarde, em o nome de Jesus, amém? Aleluia! Enquanto as meninas estão chegando, vamos louvar o Senhor comigo? Aleluia! Eis-me aqui, eis-me aqui,
Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não? Minha amiga, a empresária já chegou, nossa convidada já está por aqui, a pastora Luciana, glória a Deus. Pra tua glória, somente pra tua glória, aleluia. Minha amiga Monique vem chegando, seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é uma live mais que especial. O Senhor tem realizado sonhos na minha vida através do Transformadas como as meninas que já estão aqui já esse ano com a gente. Sabe que foi um presente de Deus na minha vida. Esse projeto foi com muita luta, mas estamos aqui. E a pastora Luciana é uma referência para mim. Trabalho com mulheres. Eu sigo ela desde a pandemia no Restaurando Mulheres. E hoje eu tenho a alegria, tenho esse prazer de estar na mesa com ela, gente. Me sinto muito feliz, me sinto realizada por estar desfrutando do que Deus tem para compartilhar a nossa vida através da pastora Luciana, que é uma referência para nós neste tempo trabalhando com mulheres. E eu já vou estar chamando ela aqui, não vou ir, peço que as intercessoras estejam aí conosco para que dê tudo certo. Aleluia! Glória a Deus! Alô, minha pastora! Muito obrigada por estar aqui conosco. A paz, Thalita, tudo bem? Graças a Deus. Você tá me Muito ouvindo obrigada. bem? Tô Tá me ouvindo ouvindo? bem. E a Tô imagem? ouvindo A imagem tá também tá boa? ótima, tá linda. Com esse leãozão lindo aí atrás também. Muito obrigada, minha pastora, por estar aqui conosco na mesa. Como eu disse, a senhora é uma referência para mim de estar trabalhando com mulheres, com restaurando mulheres, e é uma alegria ter a senhora aqui na mesa conosco. Então fique à vontade, deixa Deus lhe usar. Amém. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, dar boa tarde, né? Uma boa tarde nesse horário de oração, né? Da hora nona É, às 3 horas da tarde, né? Também para mim é uma alegria estar aqui, tá? Eu lembro há amém. tempos atrás, né? Seu pai, um querido nosso, pastor Josimar. Eu lembro que certa vez eu vi você cantando lá na igreja, muito lá atrás, lá no início. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui de alguma maneira, né, de alguma forma, podendo contribuir também com o seu trabalho, tá bom, Thalita? Muito obrigada. Seu pai entrou em contato com meu esposo, com o pastor Wagner, e aí você também entrou em contato com a missionária Miriam, não foi? Foi. Ela é minha nora, é a esposa do Douglas. Ah, Ela que que bem. ajusta. Ela é a minha nora, é a esposa do Douglas. Ela que ajusta alguns horários, né? Sim. Porque além de pastora, né? Além de pastora lá, dos trabalhos, dos projetos, ainda tem um adolescente, né? Que a gente ainda tem que estar aqui atuando presencial, intensamente, diariamente. Ainda tem um adolescente. O Douglas já casou, já deu neto, mas eu ainda tenho um adolescente aqui que precisa de uma atenção mais, né? Mais Certinho. presencial, mais feliz. Eu até falei com a Miriam, falei assim, Miriam, vê o que a Thalita quer. Se a Thalita quer que eu conte um pouco do testemunho, de como surgiu, de como foi gerado o Restaurando Mulheres. O que a Thalita quer hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que será essa live de hoje? Você sempre tem live, Thalita? Sim, temos live toda terça-feira. Vamos Toda fazer um terça-feira. ano mês que vem. Isso. Uau! Olha, vou falar para você. Eu admiro, porque eu acredito muito nesse trabalho das lives.
Existia uma Luciana antes das lives e uma Luciana depois das lives. Mas hoje, especialmente hoje, depois de tudo que o Senhor, né, falou e vem cumprindo, eu não consigo mais ter a fidelidade da live. Eu sinto assim, eu sei que eu tenho um povo, umas mulheres que gostam muito, mas o difícil é alinhar horário, né? E aquele horário, no dia, ser assim, fidelizar. Eu ainda não consegui me organizar de forma que eu consiga, né, estar assim, fidelizando um horário e um dia. Olha, tem umas queridas entrando, pastora Grace, É maravilhosa, chegando maravilhosa. aí, lindo, mas queridas vindo aí. Assim, aos poucos, assim, porque o que acontece? Essa parada de live me colocou um pouco enferrujada, né? Eu pouco tenho, né, nem participado do convite, então me colocou um pouco enferrujada. Mas daqui a pouco, né, aquece e a gente começa a liberar. Mas então, Verdade. vamos lá. Vamos começar. Eu sou a pastora Luciana, aqui mesmo do Rio de Janeiro, porque possivelmente tem algumas seguidoras que são de outros estados, outras nações, né? E de repente surge aí e não sabe de onde nós estamos localizados. Eu sou a pastora Luciana, do Rio de Janeiro, esposa do pastor Wagner. Somos pastores, presidentes de uma igreja linda, que já tem 15 anos. Trabalhamos com família, a igreja tem por nome Ministério, Assembleia de Deus, Ministério, restaurando as famílias. Na verdade, ministerialmente, começou a entrar esse negócio de restaurar a partir da igreja, né? A partir da igreja instituída. Começou Deus a entrar com essa ação aí na minha vida. Começamos com restaurando famílias e no meio disso tudo a gente acabou se envolvendo, né? Com relacionamentos marido e mulher, relacionamentos entre filhos, até que o Senhor decidiu fincar ali, potencializar o tal do restaurando as mulheres. A gente sabe que toda a igreja ela tem um apoio muito forte, né? Um suporte muito forte das mulheres. Principalmente as assembleias, ela tem aquela pegada das mulheres de uma forma bem intensa. Parece que a demanda é mais mulheres mesmo do que até homens. Agora, as igrejas atuais, hoje em dia, não, já está aquele misto mesmo de mulheres, homens, jovens, mas a mulher, ela tem essa pegada na sua maioria. Então, Deus decidiu com que eu trabalhasse, começasse a trabalhar mais pontual com as mulheres. Não que deixasse de auxiliar o meu esposo. Nós tratamos, continuamos a tratar com família, filhos, aquela questão toda. Mas eu fiquei mais assim, pontual na situação relativa ao universo feminino. Só que eu não sabia, mas o Restaurando Mulheres não começou apenas quando eu comecei o Restaurando Mulheres. Ele já começou lá, muito lá de trás, Thalita. Eu acredito que ele já começou desde a minha concepção. Eu acredito que ele já começou desde quando decidiu começar a dar forma na pessoa Luciana no ventre da minha mãe. Porque eu até coloquei nesse último livro da coletânea do Mulheres Restaurando Mulheres um pouquinho da minha história. E dentro da história da concepção, do ventre, da gestação, do nascimento, das fases da vida, né? No sentido de infância, adolescência e chegando à maturidade, foram várias experiências nesse universo feminino. Nessa questão de menina, moça, mulher, foram muitas experiências. E tudo que nós somos experimentados, na verdade, um dia seremos usados, né? É bom quem está aí do lado pegar essas deixas que Deus assim acaba liberando, né? Nas lives. Sim. Quem muito é experimentado, fica tranquilo, fica em paz, né? Porque a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer tempo, com certeza vai ser usado. Você não é experimentado apenas para que você venha ser assim um canal de dores, para você ter dor, para você sofrer, para você ter realizações. Todo experimento vindo da criação, da parte de Deus, da sua forma permissiva, né? Porque você não escolhe a família, mas você acaba sendo inserido em uma família, né? Você quando nasce, você não sabe, você não escolheu como vai ser ali, se vai ser uma família ou se não vai ter nenhum tipo de família constituída. Você não sabe se seus pais estarão juntos, se seus pais estão separados. Você não sabe o que você vai viver a partir dali. Mas o Senhor já sabe. Tudo já está estabelecido por Deus. Deus, quando decidiu
falar, não, agora nesse tempo, nesse século, nesse ano, vai nascer Luciana. Por quê? Porque a Luciana tem um propósito, né? A Luciana não iria nascer do nada, a Thalita não iria nascer do nada, é porque Deus, mediante aquele tempo, tinha um propósito já estabelecido com a vida de quem? Da Thalita. Com a vida de quem? Da Luciana. E assim foi. Uma gestação, né? Não planejada, não desejada. Luciana nasce de uma gestação não desejada, não planejada. Na verdade, Luciana nasce de algo assim que, vamos dizer que, se falar no tempo hoje, não. Mas há 52 anos atrás, que eu estou com 52 anos, sim, Luciana nasce de um relacionamento um pouco assim, vamos dizer assim, uma aberração no sentido de que Luciana nasce de um relacionamento em adultério. Não existia o casamento, não existia o matrimônio. Na verdade, não existia um relacionamento comum, um namoro, um noivado. Não existia. O que existiu foi um adultério, um homem já casado, que minha mãe se envolve com ele e acaba ficando grávida. E ali é descoberto e por um momento passa aquele rompante, tira, né? Vamos abortar. Então, além de não ser desejada, de não ser planejada, quase foi abortada. Mas o céu já tinha dito que sim. Então a terra não teve como declarar o não. Quando o céu declara o sim, não tem. Não tem homem na terra, autoridade na terra, movimentação na terra que vá mudar, né? O que o Senhor já estabeleceu. O céu disse que sim, porque o céu permitiu, né, que essa gestação brotasse, que essa gestação acontecesse. Então, minha mãe decidiu, por fim, não cometer o aborto e levar essa gravidez adiante. E quando minha mãe leva essa gravidez adiante, muita coisa começa a acontecer no seio da sua família. Por quê? Você imagina, em 1971, há 52 anos atrás, a gente está falando de um jubileu de 50 anos atrás, era um peso de uma família tradicional. Então, uma jovem de 23 anos engravidar dentro de uma família tradicional no seu bairro, um pai respeitado, pai de muitos filhos. Então, enfim, começou as tribulações na vida da minha mãe, meu avô não aceitando, a família não aceitando, enfim. Mas minha mãe decidiu, como mãe solteira, sozinha, ir adiante com essa gestação. Então, Luciana vai e nasce de uma cesariana com dores de um parto normal. Já começou a normalidade aí, porque o que é normal? Ou você tem o parto normal, que tem a dor natural, ou você tem a cesariana, que você quer ficar, né, livre dessa dor natural. Eu sei porque eu sou mãe de 2 e eu fiz essa escolha. Quando eu fiquei grávida, o meu obstetra perguntou, você vai querer o quê? Parto normal ou cesárea? Eu falei, eu quero cesárea, porque eu não quero sentir a dor natural, essa dor, esse sofrimento. Mas a minha mãe não. A minha mãe teve a cesárea com dores de parto normal, porque ela sofreu todas as contrações, sofreu todas as dores. Então, Luciana nasce, mas ainda com algumas complicações, tem que ficar lá hospitalizada, a mãe também, enfim, mas nasce robusta, forte e tal. E perguntam qual será o nome. Quer dizer, Luciana não tinha nem nome. Não se tinha programado nenhum nome. Não se tinha programado um nome. Por que eu estou falando isso? Porque talvez alguém está escutando aí e está achando que o que aconteceu na vida dela é algo de muito peso, muito carregado. Não, fica em paz, fica tranquilo, porque quem escreve a nossa história e cuida do início ao fim é ele. Aqui, ele só escolhe para administrar o que já é dele. É dele. Entendeu? Porque às vezes a gente fica, né, com traumas, magoado, ressentido, achando que não vai acontecer, que são impedimentos. Não, isso são tudo planos de Deus. Porque de alguma forma isso vai ser gerado lá na frente como um grande testemunho, como uma grande ferramenta na sua mão, porque você não sabe quem vai passar por você lá na frente e o quanto Deus vai se utilizar do seu testemunho, da sua força, do que a tua dor gerou em você, a resistência para poder ser braço de outro, né? A gente não tem noção disso.
né? Porque a Bíblia diz que a gente não passa nada que a gente não possa suportar. Geralmente, quando passamos muitas dores, achamos que é muito. Não é, porque nós é que somos fortes. Por isso que Deus, ele até permite, porque ele não vai liberar nada pra gente que a gente não possa suportar. Então, falar de uma história assim que teve essa questão da rejeição, por um tempo, até me afetou. Mas depois do conhecimento, à luz da palavra, à luz da criação, já não afeta mais, porque eu entendi que isso fez parte de uma construção daquilo que Deus queria me usar, daquilo que Deus queria que eu servisse o reino. Então, assim, tudo passou a ter muito sentido, sabe, Thalita? Tudo passou a ter muito sentido. Então, nasci, alguém da família falou assim, coloca Luciana. E aí você vai ver que o nome é Luciana, porque o nome ele te dá identidade, né? O nome ele te dá identidade. Você vai ver que o nome Luciana não tem nada a ver com aquilo que foi obscuro, com aquilo que foi escuro, com aquilo que foi treva, com aquilo que foi pecado. O nome Luciana ele vem para iluminar tudo aquilo que parecia, né? Um breu, que parecia treva. Aí alguém bota. Fui eu que coloquei. Não, não foi você, já estava estabelecido no céu que viria alguém com uma luz, que viria alguém que iria iluminar, que viria alguém que iria trazer brilho a outras histórias. Seria ferramenta de Deus nessa terra. Aí coloca Luciana. Então, Luciana vai e cresce. Com a mãe, sozinha, construindo vida. Luciana, não que ela não soubesse quem era o pai, mas não poderia ser revelado, porque era casado. Então, Luciana cresce tendo um pai desconhecido e uma mãe que era jovem e queria viver a sua vida. E apesar de ter tido filho, ela iria continuar a viver a sua vida. Luciana é criada dentro da casa dos avós. Pensa, avós que criam netos, não neta, muitos netos. E todo lugar, eu peço você que está aqui comigo, prestar atenção em tudo que é liberado, porque faz tudo muito sentido, talvez, para algumas coisas que você passou ou algumas coisas que você está passando. Pensa, a Luciana foi criada na casa de avós que criam muitos netos. E aonde tem muitas pessoas, é mais ou menos assim. Aonde tem muitos, é como se não tivesse nenhum. Me explica, Luciana. Sendo criada por muitos, não foi criada por ninguém. Por quê? Porque não tem referência. Não tem referência de paternidade, não tem referência de maternidade. Vem a questão da orfandade. Apesar de muitos, não tem ninguém. Porque se cria muitos, mas nenhum desses é a referência da paternidade, da maternidade, da família constituída, do reconhecimento. Eu sou igual ao meu pai. Eu tenho os traços da minha mãe. Sabe? É um conjunto. Então, Luciana foi criada dessa maneira. Olha a Cláudia. A Cláudia vai estar no livro. Mulher de Deus que ajuda a levantar mulheres. Cláudia, somos, em nome de Jesus. Então, foi exatamente assim. Criada ali, nessa criação, dessa forma, com muitos, uma casa barulhenta, um quintal barulhento, movimentado, a criança se torna o quê? Silenciosa. Porque são muitas vozes. Então, se são muitas vozes, você nunca terá voz. Você consegue compreender isso? Em meio a muitas vozes, você acaba não tendo voz. Então, essa criança, ela cresce o quê? Silenciosa. Só que essa criança silenciosa, por não ter referência, por não ter ali o acompanhamento no seu desenvolvimento, ela acaba sendo o quê? Uma presa fácil para o predador. Uma gestação de dores, um nascimento de dores, um crescimento de dores e uma infância marcada também. Porque a criança silenciosa passa a ser o quê? A presa de um predador. Então, na minha infância, eu passo pelo abuso. E quando passo pelo abuso, o que acontece? Se era silenciosa, fiquei mais silenciosa ainda. Se tornou a característica da minha infância. Então, a primeira parte tocada foi uma infância. De uma infância marcada. Ela cresce, se torna adolescente, e a mãe começa a querer desenvolver uma família, instituir uma família, construir uma família, se envolve, nasce a primeira, nasce a segunda. Luciana está nesse meio, mas ela ainda não tem a sua família. Porque a mãe e o pai é das irmãs, não dela. Encurtando a história, Luciana cresce querendo o quê? Uma família, né? Ela cresce querendo uma família. Até que aos seus 17 anos,
Deus, em sua infinita graça e infinito amor, me apresenta o que hoje é o meu esposo, né? Com 17 anos, eu conheci o pastor Wagner, que não era pastor, e nem eu, muito menos. Nós não tínhamos nenhuma orientação religiosa, nenhum berço evangélico. Pelo contrário, viemos mastigados de uma vida e suas circunstâncias. Ali conheço meu esposo, começamos a namorar, passamos por todo o caminho de um relacionamento. Namoramos, noivamos, casamos. E ali eu decidi, eu quero uma família, eu quero filhos. Por quê? Porque eu quero vivenciar, eu quero experimentar, ser mãe. Eu quero experimentar que meu filho tenha, ou minha filha tenha, o seu pai. Eu quero experimentar o seio familiar. Eu quero experimentar que meu filho tenha voz. Eu quero experimentar, eu quero viver isso. Então a pessoa casa para quê? Para constituir uma família. E ali começa a nossa jornada, que vem Douglas, por fim vem o Daniel, já no ministério. Daniel nasce no berço evangélico. E como esposa de pastor, eu comecei a me envolver com as mulheres da igreja. Até então, as experiências eram minhas. Porque amizades de colégio, no seu crescimento, na sua adolescência, a gente tem, mas é muito solta. Mas na igreja não, você convive aquela realidade delas, né? Então, a partir do momento que eu me tornei mulher de pastor, né, comecei o ministério assim, eu comecei a ter acesso a histórias de mulheres. E quando eu comecei a ter acesso a histórias de mulheres, e por tudo que eu passei, e por tudo que eu fui experimentada, as histórias das mulheres começou a me tocar. A tocar muito o meu íntimo. Eu queria, de alguma maneira, resolver trazer para elas algum acalento, algum refrigério, sabe? Alguma dose de satisfação. Por quê? Porque pensei assim, não, agora eu casei, eu sou mãe, eu constituí família, um dia eu não tive nada disso, mas agora eu tenho. Então agora eu posso falar para elas assim, olha, isso vai passar. Olha, eu posso falar para elas, não, permanece, acredita, Deus, sabe? Eu comecei a ser impulsionada com essa força que assim, era só para, tipo, dar uma ajuda. Tipo, dar uma força, sabe? Eu não sabia os planos do Eterno sobre a minha vida. Eu não tinha noção que os planos dele eram muito maiores. E eu começava a aconselhar, a trazer, a escutar como mulher de pastor, e começava e me envolvia em cultos, fazendo com que cultos de mulheres trouxesse para elas ali o momento delas, trabalhasse a autoestima delas, trabalhasse elas de alguma maneira que tirasse elas daquele caos, né? Eu, de alguma maneira, eu tentava construir um castelo para que elas entendessem que elas não eram aquilo que a história delas estava declarando para elas. Que não, elas eram filhas, princesas, filhas de um rei, enfim. Então eu comecei. Só que eu via que o resultado era muito imediato, Thalita. O resultado era muito rápido. E eu meio que não estava entendendo. Porque assim, eu falava assim, não, mas eu não estou fazendo nada demais. Eu só estou encorajando, eu só estou escutando, eu no meu íntimo. Mas não é nada demais, como assim? E o negócio crescendo, crescendo. E trazemos muitos resultados. E aí comecei a me aprimorar, né? Estudando, buscando mais a face de Deus, buscando a revelação de Deus. Me aprimorei em cursos de mulheres, dei por muitos anos mulher única, várias turmas, preparei mulheres do meu ministério mesmo para também dar continuidade. E foi indo, e fazia culto de mulheres. Até que dos cultos de mulheres, eu levantei projetos que eu olhei assim, ó. Eu via nos cultos de mulheres muitas mulheres. Mas no meio delas, eu via aquelas que só iam no dia dos eventos. Eu falei, não pode. Eu preciso alcançar essas que estão meio que soltas no meio de um corpo. O que eu fiz? Falei, pastor, meu esposo, eu posso iniciar uns projetos aqui na igreja? Aí ele, não, você tem total liberdade de fazer o trabalho. Nesse tempo eu era missionária, estava próximo de ser consagrada a pastora. Aí eu falei assim, sabe por quê? Qual é a minha ideia? Eu vou levantar projetos únicos que ninguém vai entender,
Mas eu vou trazer aquelas mulheres, de alguma maneira, que estão fora, para dentro. Porque eu vou dar importância a elas. Aí o que o Senhor me deu? Tudo assim, debaixo da revelação. O Senhor me deu o primeiro projeto, Débora. Só que todo esse projeto, Thalita, tinha perfil de mulheres. Não eram um misto de mulheres. Tipo assim, se eu quiser entrar, eu posso entrar no projeto Débora. Não. Tudo tinha uma revelação de Deus. Então, esse projeto Débora tinha um perfil. Eram umas mulheres, assim, com mais idade, com uma vida mais carrancuda. Eram assim. E eu escolhia, sabe? Eu falava, Aí fazia o gabinete, fazia aquele convite, aí fazia aquele enredo todo, que ela se sentia assim, sabe, tão especial. E foi montado o Projeto Débora. E o Projeto Débora era exatamente ali baseado na história de Débora, na história das palmeiras, na história da juíza, na história da mulher comprometida, na história da mulher de Deus, não na história da mulher que ganhou batalha, mas na história da mulher da força, na história da mulher que conseguiu identificar o seu lugar. Enfim, foi baseado na história e elas eram ministradas na história de Débora. Elas se tornaram, na época, mantenedoras de uma creche no Haiti, porque foi um projeto social. Só que elas também tinham oportunidade aos domingos. Juntava e elas cantavam. Tipo Assembleia CIB. Só que o projeto Débora foi se formando e foram surgindo outras mulheres na igreja, porque aí começou a dar crescimento na igreja, né? Começou a surgir outras mulheres que não era o perfil de Débora. Não era o perfil de Débora. Aí surgiu o projeto Esther. Então, a minha história começa com mulheres. Eu estou me ajustando aqui porque eu estou há quase uma semana. A minha coluna deu uma travada lombar. Aí eu botei uma almofadinha aqui, porque o problema não é quando eu fico em pé, é quando eu sento. Aí eu estou dando uma ajustadinha aqui. Aí, Projeto Débora lá em ascensão. Eis que surge, já que tem novas mulheres chegando, surge o Projeto Esther. O Projeto Esther já era outro perfil. Levanta o Projeto Esther, levanta uma líder, porque aí eu já não conseguia dar mais conta, né? Aí eu já não era mais líder, eu só fui líder do Projeto Débora. Do Projeto Débora coloquei uma líder, aí surge o Projeto Esther, coloco outra líder, e elas se tornam mantenedoras de filhas de Sara, das mulheres de Guiné-Bissau, das mulheres, né, que são... era forte demais o trabalho. Das mulheres que são mutiladas, né, que não têm o direito de ter o seu prazer, né, são já vendidas, entregues na sua juventude, querendo ou não querendo, e elas são privadas de ter o seu prazer, né, no matrimônio, no sexo, enfim, uma história bem pesada. Só que o Projeto Esther, ele é mais a pegada da intercessão, da oração, orando muito por Guiné-Bissau, orando muito por elas, sendo mantenedora de alguma forma, enviando ofertas para que, de alguma forma, a mensagem da cruz chegasse até elas. E quando chegasse, porque tinha umas que eram alcançadas, e o Ministério Sara, acho que era isso, era uma casa, né, que as recebiam. Aí elas estudavam, elas iam ter a vida dela normal. Então a gente começou com o Projeto Esther nessa linha. Só que aí foi chegando mais mulheres. E aí se iniciou o projeto Abigail. Foram as 3 mulheres que eu comecei a trabalhar. As 3 mulheres bíblicas. Débora, Esther e Abigail. E todas elas eram mantenedoras de algo. Porque eram projetos sociais. Eram projetos de movimento de dentro da igreja, mas que tinham as suas obras fora da igreja. O Abigail era dos orfanatos, né, dos asilos, com mantimento, visitações. Por quê? Porque Abigail foi aquela, né, que Nabal não quis entregar a comida, mas ela foi, né, no caminho se encontrar com o rei e ofereceu ali o rei, o que o rei precisava, aquela pacificadora. Então a gente foi tudo dentro da linha delas. E começou a trabalhar. Projeto Débora, Projeto Abigail, Projeto Esther, aquele movimento bem relevante. Quem chegava ficava impressionado com o trabalho. Era muito bom, pastor feliz, até que Deus vai e fala comigo. Não estou mais.
Já estive. Ai, não, foi forte demais nessa época. Não estou mais. Já estive. Agora não mais. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa natureza adâmica, se não vigiarmos, né, nos leva. No início é tudo muito puro, muito lindo, mas se não vigiarmos, né, a vaidade, entre outras situações, depois aquilo vai se tornando algo maior do que, na verdade, aquele que lhe chamou. Então começou assim a dar muito valor à camisa, a dar muito valor à oportunidade. E se tem uma coisa, Thalita, que eu não participo, é de obra obrigatória. O mesmo brilho que você tiver na frente, você tem que ter nos bastidores. E eu comecei a ver os bastidores e a entender por que Deus já não estava mais. Porque Deus não está naquilo que eu tenho que obrigar você a fazer. Deus não está naquilo que você é obrigado e você se torna pesado para você. Deus não está nisso. Por quê, pastora? Porque a obra ela já está completa, ela já foi feita, o sangue já foi na cruz do Calvário ali derramado. A obra está completa, gente. Deus não depende de nada para que a obra se conclua, não. Foi consumado. Foi consumado. A salvação é real. Através do sangue de Jesus, nós fomos alcançados. Foi consumado. Todas nós fomos destituídos da glória. Mas se por um entrou, por um também voltou. Então, assim, a obra já foi completa. Você não precisa ter peso. Você não precisa ir obrigado. Você não precisa estar carrancudo para servir ao reino. Não. As coisas não são assim. São assim na terra. No céu não sobe. Deus não recebe. Deus não recebe. Então eu comecei a ver de forma que dos bastidores como realmente estava. Mas todo mundo que chegava na igreja falava, nossa, que coisa linda. E eu, no íntimo, não está tão lindo assim. Então estava parecendo que era uma obra mentirosa. Só que eu não sabia. Sabe o que eu não sabia? Que tudo que eu estava fazendo, na verdade, ainda não era a realidade. Só estava tomando forma para o que Deus já tinha estabelecido. Deus já tinha um plano original. Só que eu não sabia. Só que Deus, olha só, não sei se você vai me entender. Deus, ele já tem os propósitos dele. Só que para cada propósito que Deus tem sobre a terra, ele escolhe um. E esse tem uma coisa que ele não pode ser é covarde. Ele tem que ser corajoso. Então, assim, as coisas não é tão simples como se parece. Olhar e ver hoje, eu já estar em uma imersão, já ter passado pela coletânea de livros, não é tão simples como parece. Não é todo mundo que vai, Thalita. Mas são todos que têm a oportunidade. Compreende isso? A oportunidade é dada para todos. De igual modo. De igual modo. Ai, nasceu no palácio. Não, eu não nasci no palácio. Ah, não, eu não tive. Quem olha hoje, de repente, vai falar assim, nossa, igual a Gabriela Lopes fala, vamos dizer que foi sorte, né? Não teve sorte. Não teve sorte. As pessoas precisam conhecer a história, né? A origem, de como tudo foi construído. Então, assim, Deus tem planos. Só que para cada plano que Deus tem, você pensa, lembra na época de Davi? Golias estava lá, cara, os filisteus estavam lá, tinha exército de Saul, tinha rei no trono. Não foi? Mas e aí, acontecia alguma coisa? Não, cada vez mais eles eram mais coagidos. Não foi isso que aconteceu? Mas, de repente, um não aceitou aquilo. Um falou, não. Quem é? Não. Que circunciso é esse? Que está se levantando contra o exército do Deus vivo. Um chegou tomado de coragem. Um não chegou tomado de força, nem de possibilidade. Ele chegou tomado de coragem. Porque às vezes a gente, para começar algo, quer ter dinheiro, influência, né? Possibilidades, acessos. É assim. Acha que vai acontecer alguma coisa mediante a tudo isso. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Pode até acontecer assim para você ser mais uma.
Mas você ser a primeira, você ter, né, aquela questão da primícia de Deus, da primogenitura, da que deu acesso, da que abriu, né, as fronteiras, aí é diferente. Aí é diferente. Então começou assim, Deus falou, não tô mais. Falei, não, se o Senhor não está, olha a irmã falando, fala Deus, estou falando e estou liberando. Você pega, faz uso em nome de Jesus, porque eu já estou com 52 anos, tem gente que está com mais vigor aí, vai e passa à frente. Meu Deus falou, não Deus. tá? Deus falou, não tá? Então eu também não tô. Porque eu quero estar onde o Senhor está. Luciana, mas se você fosse, a igreja tava, todo mundo falando que coisas, que projetos relevantes, você era responsável por tudo isso, foi tudo ideia sua, você montou, você preparou. Não, eu quero estar onde Deus está. Se Deus não estiver, eu não tenho condições de estar. Um belo dia, eu marquei uma reunião e marquei a reunião. É o que a Cláudia está falando, muitos já querem começar grande, né? Pois é. E as coisas não. Isso é quebra de princípio, não é assim, né? A fase, o crescimento ele tem fases. Você consegue compreender? O crescimento tem fases. Toda vez que você burla algo, é algo assim, é uma anomalia, né? Crescimento tem fases. E a gente precisa respeitar as fases do crescimento. Então, eu peguei, marquei a reunião, não chamei as líderes, porque o assunto era exatamente com cada uma que foi convidada, das que participavam. E ali na reunião eu falei assim, como um dia começou, hoje se termina, se fecha, se conclui o trabalho dos projetos sociais aqui. Ninguém acredita. Pensa em mulheres que pensavam que isso nunca ia acontecer. Sabe o que aconteceu, Thalita? Teve umas que saiu da igreja. Meu Deus. E olha que eu, quando entreguei essa mensagem ali na reunião, eu não falei que acabou e que não teria mais nada. Eu falei que a partir daquele momento, não era só Débora, Abigail e Esther. A partir daquele momento, porque o meu foco sempre foram as mulheres bíblicas. Todo o meu trabalho com mulher é em cima de ministração de mulheres bíblicas. Todo o meu trabalho com mulher. Meu foco sempre foi esse. Deus me dava temas, tanto que hoje eu tenho de infinidade de mulheres, né? No meu livrinho, no meu caderno, infinidade de ministrações de mulheres bíblicas. Então eu falei assim para elas, a partir de hoje, você pode ser quem você quiser, porque pensa, não tem só Débora. Não tem só perfil de Débora, histórias de Débora. Não tem só perfil de Esther. Não tem de Abigail, não, tem Sara, tem Ana. Aí eu comecei, né? Então, a partir de hoje, não existe mais obra obrigatória. Ai, porque eu tenho que estar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que enviar a oferta. Não, 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 não. A partir de hoje, todos os projetos se unificarão e se tornará um. Não serão três. Não terá divisão. Os três se unirão e se tornarão um. A partir de hoje, nasce o Restaurando Mulheres, que vão alcançar todas as mulheres. E hoje, a partir de hoje, inclusive, não existe mais essa questão de que eu tenho que enviar oferta, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer. Não, 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 não. Vocês vão sentar e serão o quê? Ministradas. Serão encontros. Vocês serão ministradas. Só que não vai ter mais a camisa da Débora, não vai ter mais a camisa da Abigail, não vai ter mais a camisa da Esther. Não vai ter mais um momento de louvor. Não, não, não vai ter mais. Porque serão encontros, né, de porta fechada, iremos nos reunir, iremos ministrar mulheres. Vai ser assim a partir de agora, restaurando mulheres. Eu sei que saiu uma massa que estava comigo, que juntando tudo, não formava um. Não formava um. Meu Mas, Deus. confiando no que Deus me entregou, eu continuei. Aí nasceu a logo, que eu tenho até hoje, que é o mapa, né? Nasceu a logo. Começou a nascer, né? A tomar forma. Na verdade, até hoje, né? Ele toma forma, porque eu invisto no ministério. Ele, para mim, é um filho, né? O Restaurando Mulheres é um filho. Então, eu cuido dele. Eu alimento ele, eu dou vida a ele, tá? Entende?
Eu dou vida a ele. Ele não fica guardadinho, ele não é um nome. Ele é uma mensagem que Deus me entregou. Ele não é apenas um nome, né? Ele é uma mensagem que Deus me entregou. Então eu preciso cuidar dele, investir nele, fazer uso dele. Então ali eu comecei, trabalhei um ano. Reunião, porta fechada na igreja. Às vezes era um grupo de 10 mulheres, 15 mulheres, às vezes eram muito mais mulheres. Um ano para ele tomar totalmente a forma. Até que surge, né, a cor dele, o preto com rosa pink. O fundo preto, rosa pink. E ali trabalhando, fizemos o primeiro culto dele, que foi o primeiro encontro. Foi a coisa mais linda. Eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque as mulheres chegavam, pareciam que elas estavam indo. Sabe quando, assim, vê se você vai entender a comparação, Thalita. Mulheres que vão a eventos grandiosos, socialites, restaurantes chiques, sabe? Quando sai, que vão para. Elas estavam chegando assim. Como se tivesse luzes, holofotes. Elas estavam chegando triunfantes. Foi um culto, assim, um encontro marcado. Eu lembro que, na época, o primeiro Restaurando Mulheres foi a missionária Leandra Nascimento, que ministrou. Foi, assim, um culto, um encontro marcado. Porque o Restaurando Mulheres eu não chamava de culto, eu chamava de encontro. Por quê? Porque Deus me entregou Restaurando Mulheres. Junto dele, ele me entregou uma diversidade de mulheres. Então, a partir daí, não foi só ele que foi tomando forma. Eu tive que tomar forma. Eu tive que mudar minhas vestimentas, meu vocabulário, minha visão, para alcançar todas. Eu não tenho que alcançar só as assembleianas, entende? E eu também não tenho que alcançar só as denominações, porque o Restaurando Mulheres não é para dentro, é para fora. É algo louco. Sabe? Eu acreditei, eu acredito, e ele está indo. É loucura. É loucura. Aí é para fora. Então eu tive que mudar. Teve um tempo que eu fui fazer até terapia. Para pegar mais um feeling delas, mais uma sensibilidade, me aflorar um pouco mais. E aí fui trabalhando, até que chegou. Aí foi esse boom do Restaurando Mulheres. No primeiro encontro, aquela coisa toda, as mulheres triunfantes, e já esperando como vai ser a partir de agora, né? E eu lá radiante e tal, muito lindo. Comecei, né? Quando eu pensei que eu ia começar o Restaurando Mulheres, a partir daquele culto de porta aberta, porque ele era de porta fechada, até que surge o primeiro encontro que eu abri as portas. Aí a igreja lotou. Thalita, só para você ter noção, a minha igreja, ela enche. Enche. Mas igual restaurando nela, nenhum culto. Porque o restaurando nela não tem espaço dentro da igreja. Não tem espaço. Entende? E detalhe, que o encontro do restaurando, depois disso tudo, passou a ser um encontro com inscrição. Você pagando ali, né, a sua participação, o seu ticket, né, com inscrição. E mesmo assim, lota toda a casa ao ponto de não dar para andar, tá? Eu tenho que limitar os convites. Porque quando é de Deus, não adianta. Não adianta. Quando é de Deus, é inevitável. Não tem como. O alcance é assim. Aí, quando eu pensei que a partir daquele culto iria começar o quê? Agora é a porta aberta. Veio a pandemia. 2019 o boom. 2020 o que vem? Pandemia. Quando veio a pandemia, antes de vir a pandemia, o pastor, ele é profeta, né? Ele chegou para mim, naquele movimento, assim, lá por fevereiro de 2020, ele virou para mim e falou assim, chegou a hora de você ganhar a maçãzinha. Eu falei, maçãzinha? Eu não tinha ainda um telefone, tipo iPhone, né? Porque chegou a hora, chegou o momento de você ir para as redes sociais. Eu falei, eu? Não. Eu não tinha nem rede social direito. Eu falei, você pode falar? Você que gosta, porque ele é todo, né? Tu conhece ele? Pastor? Conheço. Ele é igual teu pai, assim, ele é todo, né? Eu não, eu sempre fui reservada. Reservada no sentido de, né? Falo, trabalho, mas muito atrás, bastidores, sala, ensino.
escola bíblica, aconselhamento, né? Muito ali quietinha. Ele não chegou o tempo de você ir para as redes. Falei, meu Deus! E aí eu não tive alternativa, porque se tem uma coisa que eu sou, é obediente. E se tem uma coisa que eu não sou também, é covarde. Se Deus lançar o desafio, se for Deus, eu vou. Não sou covarde. Se for Deus, se eu tiver certeza que é Deus. Ah, mas não tem nada. E vai ter, cara. Ah, mas fica em paz. Se ele tá, tem porta, tem cadeira, tem tudo. Fica em paz. Então, assim, eu não sou covarde. Se eu vejo que é de Deus, que tem Deus, eu não tô preocupado. Se tem um, se tem dois, se tem estrutura, se não tem. Não tô preocupado com isso. Porque se ele estiver, isso é apenas um detalhe. Isso é apenas um detalhe. Aí ele falou, vai. E aí eu não tive como recuar. Por quê? Pandemia, a minha igreja ficou fechada 3 meses. Não tinha como ter contato. Ou era as redes, ou não era nada. Aí foi quando o Restaurando Mulheres foi para as redes, com as lives. Foi uma loucura. Eu não sabia. É maravilhoso. Foi uma loucura. Porque eu estava tão acostumada, e a minha igreja tão acostumada, as ministrações, ao acesso fácil, estava ali, eu faço isso normal, ó, isso não tem nada demais, sempre fiz isso, para muitas. Mas foi uma coisa tão estrondante que tinha dia que eu ministrava umas 5 vezes. De eu ficar esgotada. De 5 vezes, que começa as pessoas a descobrir, né? E você começa a ser convidada, a live aqui, lá, fiz conexões, fiz relacionamentos, Brasil, Estados Unidos, Europa, América, enfim, várias conexões, que foi uma coisa, foi lindo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi num tempo de morte que o Senhor deu vida. O Senhor manifestou a força dele, o poder dele. O Senhor mostrou que não tem porta fechada, não tem. A igreja nunca, nunca, jamais será anulada, neutralizada, fechada, porque a igreja ela é triunfante. Toda vez que você for boca de Deus, enquanto igreja, você vai triunfar. Então não tinha isso, foi algo assim, foi um tempo. Ah lá, a Raíza tá aqui. Foi um tempo muito produtivo, profundo, conheci pessoas maravilhosas. Deus começou a suscitar os profetas dele, e os profetas começaram a revelar o que iria acontecer naquele tempo, o que já estava preparado. E eu vou dizer para você, dentro de casa, a pandemia acontecendo, pessoas sendo dizimadas, morte, eu não tive medo, eu não tive receio, eu não fiquei preocupada com o amanhã, eu pregava como quem vivia aquele dia e tinha certeza do amanhã, e eu fui construindo, a bem da verdade igrejas ao nosso redor, que fecharam, a nossa tinha tudo para fechar, que tinha aluguel, é uma nave, ela voltou mais forte do que quando fechou. Ela voltou com outra face. Ela voltou repaginada espiritualmente, se assim eu posso dizer. Porque aí ele começou a me dar todas as estratégias. Era como se ele abrisse o rolo, desenrolou o rolo e falava, faz isso, isso, isso. Todas as diretrizes. E exatamente como Deus falava, eu fazia. Porta abriu. Restrição de lugar. A porta abriu, o que Deus mandou fazer? Agora você vai começar a preparar este lugar. Você vai fazer os encontros das que você fez o relacionamento virtual, vai trazê-las para o presencial. Eu falei, mas com que dinheiro? Mas com que dinheiro na época, né? Mas com que dinheiro? Olha, eu lembro que eu peguei Raíza, peguei Juliana e falei assim, olha só, Deus me falou isso, isso, isso. Vamos. É assim, mas vai ter que ser inscrição. E se não conseguir, você paga da sua parte, eu pago da minha. Olha isso. Eu pago da minha e ali a gente junta, vamos trazer fulana na primeira. Vamos trazer fulana, tal, tal. Tudo bem? Estão comigo? Tá dentro? Estamos dentro, pastora. A gente não precisou pagar nada. Não precisou dar R$1, não precisou fazer 1 centavo. Em meio à pandemia, eu consegui fazer as batas, as camisas do meu sonho. Eu consegui fazer tudo. O bandeirão do Restaurando Mulheres. Foi inscrição, decoração, tudo. Era algo louco mesmo, né? Aí fizemos o primeiro Manhã das Revelações. Reuni, assim,
das conexões de São Paulo, Brasília, do Rio mesmo. Aí pensa, aquele encontro que ninguém se conhecia presencial, quando se encontrava. Aí era aquele culto que começava, Thalita, 9 horas da manhã, só acabava 2 horas da tarde. Mas ninguém levantava para ir para o banheiro, casa cheia. Elas vinham tudo com as máscaras, porque elas queriam conhecer aquelas que ministravam atrás da tela. E era inscrição. Teve momentos, o primeiro mês eu fiz só de manhã, no segundo eu tive que fazer 2 edições, tinha que fazer de manhã e de noite. E vinham as profetas e aquela Deus falando demais e o desejo do povo. Aí eu tive que abrir para os homens, não era só mulheres, porque até então não era o restaurando, mas era a responsável, porque eu perdi nome nessa época, né? Não me chamavam de pastora Luciana. As pessoas falavam assim, é a Restaurando Mulheres. Eu perdi nome nessa época. É a Restaurando Mulheres. Olha que ideia, Restaurando Mulheres e tal. Porque eu estava preparando o ambiente para o que viria. Eu ainda não sabia o que era. Mas eu estava preparando. Foram 5 edições. 5 edições. Assim que abriu a igreja. 5 edições. Aí eu fazia de manhã e de noite. Com os mesmos convidados. Eu pagava aluguel, pagava hotel, tudo com as inscrições, tá? Hotel, oferta, recepção. Deus prosperou aquele momento, aquele tempo, de forma que eu consegui realizar tudo que eu precisava para aquele momento. Olha só, a Bárbara falando, continua, né, Bárbara? Glória a Deus. Eu reunia a quantia, eu conseguia realizar exatamente no padrão do que deveria ser. Até que chegou o tempo, foram 5, porque voltou a igreja no meado do ano, né? Acho que foi junho, não lembro. Aí foram 5 meses, com 5 edições, de manhã e de noite. Eu chamava de Manhã das Revelações e Noite das Revelações. Só profeta. Pensa, só profeta. Era estarrecedor. O povo era uma coisa louca, era um fogo na igreja, um negócio assim, forte demais. Quando chegou em dezembro, Deus falou assim, agora se encerrou. Eu tinha um tempo, aquele era o tempo. Então eu trabalhei no tempo. Quando encerrou, veio os convites para ir para as igrejas. Eu fiz uma viagem para Recife, para ministrar em Recife. Que hoje se tornou minha amiga, a pastora Érica, né? E pastor Edson, lá da ADVEC Caxangá, Recife. Eu fui para Recife, férias, e ministrar. Quando eu voltei, na semana que eu voltei de Recife, janeiro, lembro como se fosse hoje. Na primeira semana de janeiro de 2021, o Senhor falou assim, agora abre. Chegou o tempo do Restaurando Mulheres. Thalita, eu chamei uma menina que eu tive o contato, uma jovem. Ela foi a primeira pregadora do Restaurando Mulheres. Não, a minha igreja, o primeiro já lotou. Eu fiquei enlouquecida. Porque em uma semana eu preparei o restaurante com inscrição. E veio. Aquele ano eu fiz os 12 meses. Eu lembro que Jennifer Suave... Tu conhece Jennifer Suave? Missionária Jennifer Suave? Uma explosão. Explosão, minha amiga, uma explosão. Ela foi a segunda... Eu conheci ela presencial no Restaurando Mulheres. Ela foi a segunda pregadora. Foi em fevereiro de 2021. Não dava para andar dentro da igreja. Não dava para andar dentro da igreja. Foi extremamente louco. E ali aí eu falei, Senhor, vou fazer os 12 meses. Thalita, eu falei assim, aonde eu estava com a cabeça? Porque isso dá muito trabalho. Era assim, acabava um, já tinha que vir um outro. E nesse tempo, eu levei nos restaurantes, mas você está pensando o quê? Foi Gabriela Lopes, foi lá. Raquel Lima foi lá. Grandes pregadoras, cantores, entre outras. Se você entrar na página do Restaurando, nós fizemos esse trabalho bem intensificado. E todos que colocavam o pé na igreja e via que o Restaurando não era uma coisa comum. Não era uma coisa comum. E as promessas, né? E Deus falando, mas tudo debaixo de um trabalho, direção, revelação, investimento, né? Ali, tudo certinho com Deus e Deus fazendo. E Deus fazendo. E foi trabalhando, dali surgiram os materiais, os serviços do restaurante e tal. Aí eu tô pensando que eu tô vivendo a promessa já cumprida.
Que nada. Começou os profetas. Tu vai escrever um livro. Porque tu vai escrever livro. Porque eu falei, que livro, gente? Para com isso, que livro? Livro não é igual. Não é igual ministração, gente. Que livro? Não sei nem por onde começar. Que isso, não é possível. Sei que nesse meio tempo tudo acontecendo também, né? Tipo, Deus trouxe meu filho de volta, meu filho estava na Europa, Deus abriu a porta da gravadora para o meu filho. Enquanto a gente faz, Deus cuida. Você entende? Enquanto eu faço, enquanto eu cuido do que é dele, ele cuida do que é meu. Sabe como é que é? Enquanto eu cuido do que é dele, ele cuida do que é meu. Então aí começou, né? Vai, livro, li nada. Eu falei assim, não é possível. Aí começou muitos profetas e eu não sabia nem por onde começar, não sabia. Até que um dia eu orei e falei assim, isso tudo que eu tô te falando, fazendo parte do restaurando. Porque a pandemia trouxe o restaurando para fora. Quando ele veio para fora, trouxe esse movimento dos 5 meses. Quando trouxe esse movimento dos 5 meses, das 5 edições, trouxe o restaurante de porta aberta, que trouxe todo esse acesso dessas mulheres que se tornaram minhas amigas. E quando trouxe isso tudo, que eu penso que eu parei, não parou, veio o livro. E quando veio o livro, eu falei, Senhor, um dia à noite, eu falei assim, se isso de fato é real, então me dá um sinal, porque tá parecendo que eu sou covarde. Porque eu não sei nem por onde começar. Como é que é isso? No dia seguinte, tinha uma mensagem no meu direct de uma editora de São Paulo, Alphaville, me mandando a mensagem, me convidando para fazer parte de um livro. O livro era, sabe que cor? Preto e rosa pink. Quando eu olhei aquela cor, não, eu fiquei, né? Quando mandou aquela mensagem, você pensa assim, pastora, mensagem automática para todo mundo. Ah, para todo mundo não, querido. Eu orei, eu pedi resposta. E para todo mundo, tudo faz sentido quando você sabe com quem você falou. Né? Eu não falei com o diabo, não. Eu falei com o Criador, eu falei com Deus. E eu não falei com voz sonora, não. Eu falei, não, foi mente, não tem, ninguém escutou, né? Ninguém teve acesso. Eu sei que eu orei. Então, se eu orei, foi resposta de oração. Olha, quando eu veio tudo, a editora de lá, ela traz tudo pronto. O que eu falei? Eu não sei nem por onde começar, né? Não sei nem por onde começar. A editora traz tudo programado. Você só precisa entregar o conteúdo. E ali marcaram reunião, aquela coisa toda e tal. Eu falei, é claro que eu sabia que fazendo parte de um livro também tinha um investimento, né? Claro que a gente sabe que se fizer parte de fazer um livro, tem um investimento. Então eu sabia que teria um investimento. Aí marcou a reunião, aí tá. Quando falou investimento, eu falei assim, é possível, mas eu não tinha. Quando apresentou o investimento, para mim fazer parte como coautora, eu falei assim, é possível, só que eu não tenho. Só que sabe o que é forte disso tudo? Não é você ser uma líder. É quem você lidera fica mais feliz do que você. Eu não tinha, mas a equipe tinha. O que acontece? O que acontece? Partiu. Dentro do projeto, partiu São Paulo, partiu hospedagem, tudo custeado pelo Restaurando Mulheres. Porque em meio a esse tempo eu formei equipe, né? Em meio a esse tempo eu formei caixa. Em meio a esse tempo eu montei uma estrutura. Eu comecei numa pandemia sem nada e dentro da pandemia eu consegui construir, alimentando, né, acreditando no Restaurando Mulheres. Partiu. Fui fazer parte de um livro como coautora do Somos Todas Mais Que Vencedoras. Eu cheguei lá, eu era praticamente a única que era só pastora. Porque eram Alphaville, cidade industrial, eram corporativas, mulheres assim, juízas, mulheres coaches, né? Super, cheio de cursos, cheio disso, cheio daquilo. E cheguei lá e eu tenho que ser só pastora. Participei do livro. Olhei a terra, gostei da terra. O Senhor me trouxe na terra, gostei da terra, tomei posse da terra, peguei aquela oportunidade como se fosse única na minha vida, fiz daquela coautoria como se fosse o meu livro. Fiz vários lançamentos. Trabalhei em rede social, trabalhei incessantemente no restaurante. O que aconteceu? Em menos de 6 meses. Eu lancei em julho, antes de chegar janeiro, o dono da editora marca uma reunião comigo.
Quando ele marca uma reunião comigo, ele me convida para que eu viesse a dar vida ao meu projeto em livros. E se tornar Mulheres Restaurando Mulheres. Eu falei, com Mapão? Histórias de mulheres? Que, sabe? Assim. Exatamente, pastora. Exatamente como é o seu projeto. Pensei, qual o custo? Se para fazer uma coautoria tinha um custo, e agora? Qual o custo? Vai ser maior, né? Mas é demais. Como? O projeto que Deus me confiou se tornar um livro. Um livro mesmo, solo dele, é ele. Você já viu algum projeto de mulher da igreja ter livro? Eu nunca vi. Me desculpe, eu nunca vi. Sabe o que ele falou? O projeto é seu. Você não vai ter nenhum custo. Você ainda vai receber isso. Então, eu acredito que promessa é financiada pelo céu. Aleluia! Se Deus me fez uma promessa, quem financia essa promessa é o céu. Eu não gastei nenhum centavo para o primeiro livro do Mulheres Restaurando Mulheres. Parecia o fim, mas foi o começo de uma linda história. Foi esse o tema do livro. Parecia o fim, mas foi o começo de uma linda história. Aí todo mundo olhava e pensava, e é a vida dela? Não, é a vida do projeto. Porque o Restaurando começou, parecia o fim de projetos, mas não, fique em paz. Começou ali uma linda história. Então, foi o primeiro tema da coletânea Mulheres Restaurando Mulheres. Mas primeiro, eu aceitei o desafio. Primeiro eu fui. Para depois Deus olhar e falar assim, não, essa daí... Lembra, Abraão? Você acha que Deus pediu Isaac para sacrificar Abraão? Não, Deus queria validar que Abraão seria o cara da fé e que através dele ele teria paternidade na fé e dele sairiam homens e mulheres de fé. Tanto que Deus fala, ele foi imputado por justiça. Então, o que aconteceu, Thalita? Eu aceitei. Eu fui. Quando ele viu que eu fui, que eu não, sabe, eu não temi, eu fui. Eu me lancei. O céu olhou e falou assim, tá pronta, vamos embora. O projeto vai acontecer. E eu lembro que naquele ano, Deus me liberou uma palavra profética que eu liberei o ano todo. Vai acontecer. E as pessoas falavam assim, vai acontecer. Eu falei, gente, é de ordem profética. É uma palavra profética. Deus já falou que é relativo à promessa. Vai acontecer. E toda vez que eu liberava no altar, era uma enxurrada da presença e as pessoas tocadas e acreditando junto comigo. E Deus falava assim, fala para eles. É relativo ao que eu prometi. São promessas que acontecerão. E durante um ano eu falei, eu trabalhei aquilo na igreja. Tinha até louvor, né? Aquele que... Eu não sei cantar, né? O pessoal do que canta. Aquele, nem era para você estar aqui. Sabe qual é? Mas Deus falou. Aí não tem uma parte que fala, vai acontecer? Olha, quando tocava esse louvor, a igreja era tomada. E ali surgiu o primeiro livro da coletânea. Em menos de 6 meses. Em julho eu estava lançando a participação. Em janeiro do outro ano eu estava lançando o meu livro. Aí quando eu penso, alegria linda, mãe, olha, maravilha, que coisa linda, parte de novo, São Paulo, Alphaville, meu Deus, mulheres comigo. Quando eu penso que ali se concretizou, Deus fala, diga para eles que será o primeiro, o segundo e o terceiro volume. Meu Jesus. Em menos de 6 meses, volto novamente para São Paulo. Mulheres Restaurando Mulheres, segundo volume. A tua história não te parou, pelo contrário, potencializou você. Mais um lançamento, o segundo livro da coletânea. Já sabia, não parou. Já saio do segundo de julho, já saí de julho sabendo que eu ia lançar em janeiro. Só que agora,
é o terceiro livro da coletânea, aonde eu fecho a edição ouro, o fechamento da coletânea Mulheres Restaurando Mulheres, ainda há tempo para recomeçar. Eu penso, Aleluia. se concluiu nos livros. Faço o último encontro do Restaurando Mulheres na igreja. Quem é a pregadora? Jennifer Soares. No fim, Deus fala assim, porque eu tenho uma bandeira, né, que eu boto no fundo. Deus fala assim, toca nessa bandeira, porque vou te dar as nações. Toca na bandeira. Aí eu comecei a tocar. Europa, América, Ásia. Comecei a tocar nos continentes. Toca porque foi um momento profético do culto. Toca porque vou lhe dar as nações. Aleluia. Então hoje eu estou vivendo o término da coletânea desse tempo. Não quer dizer que parou os livros. Desse tempo. E já iniciando a imersão. Restauração em seus pilares. Aonde ele me deu toda a mensagem completamente autoral, passo a passo, para você ser reconstruída nas 3 áreas da sua vida e dali o start para restauração espiritual, conjugal, familiar, ser apenas um detalhe. Então hoje eu não faço mais o Restaurando Mulheres dentro da igreja, eu alugo um espaço na Barra. Hoje a minha imersão é na Barra da Tijuca. A igreja é em Magalhães Bastos, né? Na Barra da Tijuca, eu alugo a sala de reunião, tem todo um ambiente. Eu dou a imersão, 2 horas, né, de encontro, mesa, reunião, 12 mulheres cada turma, 2 horas de conteúdo maciço ali, porque a restauração essa que eu estou liberando é você por você, completamente autoral. Não tem na psicologia, não tem no coach, é assim, gerada nas experiências com Deus e experiências de vida ministerial. Estamos aí, já falei para Deus, já descobri, nasci para isso. É exatamente isso que eu quero. Imersão, 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 porque o povo quer mentoria, né? Hoje está no tempo da mentoria, né? O povo, na verdade, as mulheres quer aquilo, senta do meu lado, me acompanha, me reconstrói para mim poder ir. Então, assim, a gente está trabalhando, mastigando, trabalhando mulheres, porque eu, como Jennifer fala, eu destravo destinos, eu ativo o ministério. Deus me deu, né, esse dom. E hoje eu já tenho consciência disso. O que antes eu não entendia, hoje eu estou muito madura nisso. Sei exatamente como fazer, aonde fazer e em que tempo fazer, né, para ativar um ministério, para desatar um destino de alguém. Do meu lado não fica ninguém desorientado, do meu lado não fica ninguém que não sabe qual é o seu chamado, não fica, não tem como. Deus me preparou para isso. Na verdade, hoje eu vejo que eu nasci para isso. Nasci para servir a Deus nessa linha. Não tem mulher caída do meu lado. Não tem. Porque a chamada do restaurante foi o seguinte, Deus falou assim, eu não quero que você... A Bíblia diz assim, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O restaurante, Deus falou assim, eu não quero que você chore com elas. Eu quero que você as levante pelo poder da minha palavra. Aleluia. É isso que eu tenho feito. Através da palavra de Deus, através das ministrações, dos aconselhamentos. Olha elas falando. Eu tenho levantado mulheres. E quando se levanta mulheres, não quer dizer que ela vai permanecer do teu lado para sempre. Elas vão tomando destino. E é isso, né? Às vezes vão chegar até mais alto do que você. E glória a Deus por isso. Porque a nobreza no serviço, em servir. Às vezes quem passa por nós vai mais longe do que nós. E é exatamente isso. Porque a glória dele, né? O único que é glorificado, que é exaltado, é ele. E tem sido a minha caminhada dessa maneira. Né? Hoje, nesse tempo, eu estou vivenciando o fechamento da coletânea, a imersão, e ano que vem a projeção dos convites, que já está com destino, né? Europa, América, e aonde o Senhor me levar, né?
Glória a aonde o Senhor me Deus. levar. Essa é a história do Restaurando Mulheres. Pastora, como começou? Começou com um grupinho de mulheres, com uma rodinha de mulheres dentro da igreja. Para hoje, alcançar mulheres fora da igreja. Às vezes sou dura, né? Porque, na verdade, o meu ministério, ele não é de palavras densas, de pegar firme. Tipo, vim com aquela injetada para tu levantar. Então, eu não tenho alisação. Vem com a vara, às vezes, o cajado e vai. É desse jeito. Foi a forma que ele me chamou, foi a forma de trabalho. Tem umas que se identificam, tem outras que ficam um pouco, né, assustadas, mas confia que dá certo, vai. E é isso, Thalita. A gente tem feito esse trabalho. Hoje eu nem consigo dar conta de tanta coisa, né, que acaba se agregando para o trabalho. Ó, a Jéssica. O cajado já foi nela nesse domingo. O cajado já foi lá. Então, assim, hoje eu nem consigo dar conta de tanta coisa que se agregou a esse trabalho, né? Hoje o Restaurando Mulheres para a Glória de Deus tem uma esteira de serviços. Nós estamos agora com a imersão 2024. Provavelmente eu devo voltar com mais lives só para falar um pouco mais dela, para as pessoas poderem entender, né? Continuo servindo lá na igreja no sentido de gabinetes, né? Aconselhamento, mas trabalho com mulher em especial. Eu tenho uma equipe lá na igreja, onde tem missionárias, tem diaconisas, obreiras, tem mulheres comuns, né? Mas a gente não está tendo tanta, assim, tão integral assim dentro da igreja, devido à demanda do que o ministério está requerendo. Aí por isso que hoje eu tenho algumas que me auxiliam, como a Raíza, que está aqui, a minha nora, tem uma Ingrid que me auxiliam. Mas a gente está honrando o nome de Deus aí, por onde passa, trazendo vida. Nossa, experiência maravilhosa foi para completar esse livro. As mulheres que vão fazer parte desse livro. A forma como elas foram chamadas. Sabe o que aconteceu? A última experiência que eu vou te contar agora. Que a hora, né, já até foi. A última experiência. Terceiro volume. A editora chegou para mim e falou assim: Pastora Luciana, o que a senhora acha da senhora se aliançar com uma assessora para trazer mais pessoas influentes para o seu livro? Eu falei: oi? Eu prefiro ficar como começou. Aí a editora, tipo, não gostou um pouco, né, da resposta. Mas o Senhor falou assim comigo. Eu fiquei entristecida. Por quê? Porque quando eu neguei essa situação, porque queria botar a marca da assessora no livro e queria que trouxesse pessoas influentes. Aí eu fiquei entristecida. Porque falando que assim seria mais rápido, iria acontecer mais coisa e tal. Eu fiquei um pouco entristecida. Aí o Senhor veio através do seu espírito e falou assim: ó, nunca esqueça que a origem desse ministério foi com mulheres comuns, como você. Aleluia. Mulheres comuns, como você. Deus desenhando para mim, para que eu viesse entender. Assim como eu levantei você, eu levanto elas também. Né? Mulheres comuns, como você. Aí ali, aquilo, sabe, consolou meu coração, tirou aquilo que me doeu. E aí eu falei assim: Senhor, então me mande as suas. Me mande as suas. Sabe o que o Senhor fala, Thalita? Falou para mim? Pois vá em busca das escondidas que precisam ser achadas. Sabe o que eu tive que fazer? Os livros anteriores, as mulheres vinham. Eu tive que ir atrás das mulheres e contar para elas. Debaixo dessa revelação. Chegou até você, porque Deus falou que eu tinha que ir até as escondidas que precisavam ser achadas. Moral da história. São 30 mulheres. Na verdade, passou de 30 mulheres. Passou de 30 mulheres, porque tinham mais mulheres ainda que queriam, só que agora não. Realmente, eu acho que fechou 31 ou 32. 32 mulheres, e não pode. Eram 30 mulheres. Ah lá, como eu estava escondida. Olha a Cláudia falando aqui.
Exatamente. O Senhor falou, vai em busca das escondidas. Elas precisam ser achadas. Então, eu tive que me expor. Sabe como é que é? Acostumadas as mulheres virem até mim, eu fazer o trabalho. Não, dessa vez eu tive que ir. É porque a obra é... Ah, se Vasti tivesse entendido, né? Ela não entendeu. Vasti não entendeu. Mas glória a Deus que a gente teve Esté que entendeu. Ah, se Vasti tivesse entendido, nem sempre a gente permanece no trono. Às vezes a gente vai ter que sair. Às vezes parece que está confortável. Ó, Neemias entendeu. Era copeiro, estava muito confortável, mas o que Deus tinha para ele era maior. Aleluia. Era governo. Mas para o governo, ele ia ter que se compadecer primeiro. Ele ia ter que fazer aquilo que nem era responsabilidade dele fazer. Então, se todos entendessem que parece que você já chegou a algum lugar, mas quando parecer que você já chegou a algum lugar e Deus tiver que te trazer de volta, você tem que ir. Você tem que ir. E eu fiz, e hoje eu estou tendo experiências assim, incríveis com essas mulheres. Eu creio que no dia 19 de janeiro, lá em Alphaville, vai ser um encontro surreal, porque a grande massa eu não conheço, vou conhecer pessoalmente, cada uma com a sua história incrível de superação. Eu saber que brotou dessa maneira, porque um dia eu falei um sim, brotou o restaurante que estava dando acesso a cumprimento de promessa na vida de muitas mulheres. Então, inclusive, o tema da minha parte no livro é de um começo desajustado para um recomeço exponencial. Porque tudo começou daquela forma da concepção, mas não parou ali, não ficou ali. Hoje é isso tudo que eu estou vivendo e eu sei que Deus tem mais. Olha a Lília, a pastora Lília, lá da... Ô, Jesus, da Europa, da Alemanha, né? Ai, Jesus, é a Alemanha. Ela fez parte do meu livro, da primeira edição do Mulheres Restaurando Mulheres. Pensa numa pequenininha guerreira. Ela fez parte do meu livro, Thalita. E 6 meses depois, nasceu o dela, recebendo vida através da palavra. Meu Deus. Olha, pequenininha, mas olha, mostrou para que veio. Deus tomou, corajosa, guerreira. Pastora Lília, hoje tenho recebendo vida através da palavra. Você compreende que não para só em você? O reino é isso, ele se movimenta. Porque nós não somos o centro de tudo. Ele se movimenta. Passa pela Thalita, que vai passar por outra, que vai, sabe? O reino, ele se movimenta. E quando a gente começa a entender isso, para de se centralizar, ele precisa se movimentar. É lindo demais. Lindo ver a Lília aqui. Lindo. Olha, Cláudia, que história linda, Cláudia, linda. Vai ser lindo a gente se conhecer também e saber que está em você e vai passar por você e outras do seu meio, do seu convívio serão alcançadas, né? E é isso, eu acredito que também isso aqui não é uma coincidência, né? Há algo que já foi estabelecido, algo que você deveria estar precisando de uma porção e Deus me deu a graça de poder estar aqui. De repente eu podia ter até adiado devido às circunstâncias que aconteceram, mas eu escolhi, né, cumprir e foi diferente. Geralmente eu pego uma live ministro, eu estou com uma ministração aqui. Eu pego uma live ministro, mas eu senti no coração de abrir toda a origem desse ministério. Ó, gratidão eterna, minha pastora. A Lília é maravilhosa, maravilhosa. Eu senti no coração de abrir toda a origem. Tentei resumir, claro, né, no meio dessa história você sabe que tem todos aqueles pormenores. Que como a Bíblia, se fosse colocar tudo, não dava. Mas com certeza o que eu falei aqui é o que você precisava ouvir. Né? É o que você precisava ouvir. Né? Que você possa fazer uso dessa porção de forma que venha se fortalecer e levar adiante, hein? Porque é restauradas, é transformadas, edificadas, alcançadas, aliançadas, não para, não para, não para. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, minha pastora. Nossa, como Deus falou comigo nessa tarde. Quem está com a gente desde o início, né? A equipe sabe. Até a Raquelzinha falou, fala Deus. É porque é isso mesmo.
Deus falou poderosamente nas nossas vidas. Quero agradecer a todas que estão por aqui, é, participando dessa mesa. Muito obrigada, minha pastora. Estou sem palavras, assim, porque é tanta emoção, como Deus está ministrando aqui no meu coração. E esse finalzinho da senhora falando, né, que vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Vai, não tem como. Tranquilo, fica em paz. Fica em paz. É por isso que Elias, ele tinha aquela autoridade, tão certo quanto vive, né? Ele falava em nome de Deus, mas ele fazia uso da palavra dele. Eu te falando aqui, eu tenho essa certeza tão grande dentro do meu ser, que com tranquilidade eu lhe digo, vai acontecer. Tem coisa que é fora da nossa realidade, mas para Deus nada é impossível. E nós cremos nesse da possibilidade. Só que o que acontece, Thalita? Deixa eu falar uma coisa para você. Sim. Experiência própria. O bem da verdade é que já está acontecendo. A gente é que não observa. Já está acontecendo. Toda vez que vai se tomando uma proporção, a gente sempre espera e almeja mais, né? Mas já está acontecendo. Porque tudo tem um princípio, né? Já está acontecendo. Mas nada do que ele falou não vai deixar de se cumprir. Porque ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. 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 Deus terrível. Jacó falou terrível. Terrível. Meu Deus. Terrível. Nunca imaginou. Ele é tão terrível. Esse Deus, ele é tão terrível que um homem que usou de pelos para se travestir de seu irmão Esaú, você vai ver ele lá na frente removendo pedra. Removendo pedra que tinham que se reunir pastores de outros rebanhos. Ele sozinho, ele remove a pedra. Por quê? Porque o Deus que visitou ele em visão, naquele travesseiro de pedra, o Deus que visitou ele foi o Deus que falou que estaria com ele. E aí você já sabe a história, né? Tudo que acontece. Eu falo pro povo, todo mundo quer encontrar Paulo. Eu quero encontrar Jacó, cara. Jacó não, Israel, né? Eu quero encontrar Israel lá na eternidade. Porque eu vou falar, cara, graças a Deus tu estava lá, porque eu posso estar também. Toda cheia de erro. Toda na falha. Toda sem conhecer o eterno. Mas quando conheci, ficou gravado. Não é Deus só de um e de outro. Não, é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Quero encontrar contigo, Jacó. Contigo eu quero encontrar. Fique em paz. Quer dizer que vamos ter transformada. Primeiro culto, como é que é? Tá chegando dia 20 de abril. E aí o convite foi feito, minha pastora. A senhora está conosco lá. Primeiro culto, coração ainda, né? Cheio de expectativa, porque não era algo que a gente estava planejando. Não, vamos continuar com a live, tá bom assim, nossas salas de conversa, de oração, mas o Senhor empurrou a gente ladeira abaixo, né? E o meu pastor, como eu estou voltando, né, para o Rio de Janeiro, voltei para casa de papai, voltei para maravilha! Estamos voltando. Estamos voltando para lá, que estamos em Petrópolis, né? Eu moro aqui em Petrópolis, mas ano que vem vamos voltar para o Rio de Janeiro. E estamos congregando. E é bom que lá você tem espaço para esse trabalho. É isso. Aí ele pegou essa semana, me amassou todinho e vai. Espaço, geografia, cobertura, tem tudo para... Debaixo de muito trabalho, tá, Thalita? Mas vale a pena. Vale a pena. Pastora, vem para a conferência recebendo vida através da palavra. Jesus, a Europa. Ai, meu Deus. Deus falou que vai carimbar o passaporte. Então, vamos embora. A gente crê, né? Foi muito bom estar aqui com você, tá? Sempre que precisar, alguma orientação, tá? A gente tem muito respeito, né? Gosta muito. A gente lembra o pastor Josimar já de épocas anteriores. Douglas era menor, Douglas teve aula de canto com ele, participávamos lá dos cultos. Então, assim, acontece que o dia a dia vai nos afastando, mas vocês moram no nosso coração, tá bom?
O que precisar, Sim. nós estamos aqui. E com tudo isso, Deus mudou muita coisa também. Mudou geografia. Hoje a gente está com a igreja lá, mas não mora mais lá no bairro de lá. Uhum. Deus transladou a gente está em outra geografia. E para todo nível há um lugar específico, né? Para que você venha transicionar. Então, assim, isso tudo faz parte. Só não se perca nos sinais, né? Porque ele vai dando os sinais. Tem momentos que não, você vai ter que sair de dentro do palácio, entendeu? Você está entendendo? Aceitar os desafios, viver pela fé ali, em algumas circunstâncias, porque senão você não vai chegar a outro nível. Então, é por aí o caminho, tá bom? Hoje é dia de Amém. culto de libertação. Hoje estou lá com o pastor. Estamos lá com mais um culto. E é isso, terça-feira, mais um dia que o Senhor nos permitiu. Obrigada, tá? Amém. Antes da gente terminar, vamos tirar uma foto. Meu Deus do Vamos. céu. O pessoal profetiza chorona. Deixa eu limpar aqui as lágrimas. Gente, tira print e marca, gente. Hashtag vai acontecer. Isso, pega, abraça e brada. Pega, abraça e brada. Vai Marcha. acontecer. Vai, porque você. Sabe o que vai acontecer? Isso vai tomar seu ser e você vai conseguir contagiar outros. Aleluia. Força, a concordância na fé, nossa, faz se tornar mais real e possível. Tem muita gente precisando ouvir, sabia? O vai acontecer, tem muita gente precisando ouvir. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Vamos nos ver breve, tá bom? Ó, não esquece de botar um louvor, eu adoro louvor. Sou da palavra, mas adoro louvor. Printou, marcou, bota o louvor que eu reposto, tá bom? Beijo, meninas. Amém. Amém. Deus abençoe, minha pastora. Muito obrigada. Gente, que tremendo, que live poderosa. Antes de a gente finalizar, a gente vai estar orando a você que também precisava ouvir essa mensagem hoje, que vai acontecer. A pastora falou desse hino, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Ele cuida de nós. O interessante é que esse ano marcou muito a minha vida. Vai fazer 2 anos, né? Que tivemos uma forte chuva aqui em Petrópolis. E eu já estava morando aqui já faz um tempo, acompanhava a pastora Luciana pelas lives e perguntava ao Senhor Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim porque me casei, mas eu ainda não consegui me adaptar. Eu sinto falta da minha terra, das minhas origens, de tudo. E o que eu estou fazendo aqui? E veio aquela chuva, e aquela chuva veio com livramento. Mais para frente, a gente compartilha um pouco mais desse testemunho. E ali começou a ser gerado algo grandioso na minha vida. O Senhor foi trabalhando aqui, como o Senhor fez maravilhas através dessa experiência. O Senhor dando livramento daquela chuva. Eu sou prova viva do cuidado de Deus, da proteção de Deus. E o Senhor cuidou de mim. E através, né, de eu estar aqui, chegou recurso, chegou bênção para nós estarmos abençoando outras pessoas e fazermos missão. Então, valeu a pena. E o Senhor cuida e vai acontecer. Então, vamos orar. Você também que tem um pedido de oração, você que tem algo no seu coração que para você pode ser impossível. Mas se o Senhor falou, vai acontecer. Então vamos segurar nesta palavra e viver tudo aquilo que Ele planejou para nós. Não é pelas nossas palavras, mas é pela palavra dele. Porque assim começou a transformadas. Vivendo através da palavra. Orando através da palavra. E vamos nos mover através da palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada
Ó Deus, por esse momento de mesa, por esse banquete, aleluia, esse banquete que o Senhor preparou para nós. Senhor, essa palavra liberada, esse testemunho poderoso, declarando, Senhor, que vai acontecer. E nós tomamos posse desta palavra, Senhor, desta ministração, desta unção que foi liberada nesta tarde, Senhor. E que cadeias venham quebrar, que algemas venham se romper e que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, em o nome de Jesus. E que haja transformação e que comece comigo, contigo, até quinta-feira. Quinta-feira tem especial do Transformadas ainda desse mês, então aguardamos vocês em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem na paz.